Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Amém. Hoje nós vamos na terceira epístola do apóstolo João, capítulo 1, versículo 2. Terceira epístola, lá no final. Antes de chegar no Apocalipse, você abre lá, tem o penúltimo livro da Bíblia, a terceira epístola do apóstolo João, capítulo 1, versículo 2, que nos diz o seguinte: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Amém? Primeira vez que nós vamos trazer algo da parte de Deus acerca desta mensagem ou acerca desta passagem. Mas antes, eu quero que você ore comigo e eu quero apresentar todos aqueles que estão enfermos com esta virose. Vamos orar. Rei da glória, Senhor do impossível, Deus que tudo pode, que tudo faz e que tudo vê, te pedimos, ó Pai, por todos aqueles que se encontram enfermos com Covid, com esta virose de gripe, Pai. Deus, com essa variante de Omicron. Deus, Tu és o médico dos médicos. Deus, Tu és aquele que dá a saúde, ó Pai. Faz o que nós não podemos, vai onde nós não podemos, porque Tu és o médico dos médicos. Bem sabemos de que existe a vacina, mas o Teu sangue é mais eficaz do que qualquer vacina, Pai. Espírito Santo de Deus, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amados, o contexto desta mensagem é quando o apóstolo João, conhecido como apóstolo do amor, ele vai enviar saudações e elogio a Gaio. E o que eu acho tão lindo aqui nesta mensagem é de que uma das maiores preocupações do homem é com a saúde física. Sabe? A gente muitas vezes está doente e nem sabe, sabia? E eu não falo uma doença que é notória aos olhos, mas tem gente que tem doença espiritual e só Deus para curar. Sim, conforme eu havia dito, os médicos, eles têm um diagnóstico, mas a última palavra sempre vai ser de Deus. E talvez, meu amado, você que se encontra aí do outro lado, está passando por está sofrendo uma doença espiritual. E saiba que Deus pode te curar. Os médicos, eles diagnosticam, eles dão o parecer da doença, mas foi Deus quem deu sabedoria a eles. E conforme a gente vê isso, e a gente precisa entender que tudo faz com que a gente dependa de Deus. Como assim? Quando o médico chega nas últimas e ele diz, olha, agora só Deus, porque tem médico que de certa forma entende que não é sobre religião, é sobre fé. E fé, a gente só vai usá-la quando chegarmos no limite da enfermidade. Eu mesmo estou adoentado, mas eu sei que existem as medicações e eu tenho tomado, me prevenido, mas se não houver fé de que isso vai passar, a gente vai ficar sempre doente, a gente vai viver sempre refém do remédio, da enfermidade. Sabe, amados, esse texto nos chama a atenção porque o apóstolo João, ele está mandando saudações e dizendo, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde. É o mais importante, né? Tem gente que tem dinheiro, mas não tem saúde. E todo dinheiro é para tentar ficar curado. Mas já tem gente que não tem dinheiro, mas tem oração, tem joelho. E Deus é aquele que cura. Sim, bem sabemos, como eu sempre costumo dizer, que Deus estabeleceu os médicos para que possa, acima de tudo, verificar do que se trata. Mas quando o médico não sabe o que houve ou o que aconteceu, só Deus.
As pessoas têm mania de fazer check-ups e tudo e aquilo, e muitas vezes as pessoas se assustam. Com o quê? Com as informações que vêm da medicina. Mas acima de tudo, a gente precisa entender que Jesus nos cura. Quem não quer ter uma saúde física? A saúde física é muito importante, mas como vai a saúde da tua alma? E é aqui onde eu quero entrar. Saúde da alma. Existem cuidados que precisamos ter, onde a qual a nossa alma vai ficar curada. Porque tem enfermidades que nem a máquina consegue ver. Tem feridas que ainda que a máquina seja super desenvolvida, ela não consegue ir no limite da alma. E isso só a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes que vai na divisão da alma e do espírito. Então, eu preciso te fazer entender aquilo que nós queremos hoje falar. O interessante é que o apóstolo João destaca o fato de que a alma de Gaio ia bem de saúde, ou seja, uma saúde espiritual. E ele desejava que seu físico fosse tão saudável quanto a sua alma. Sabe o que é que eu acho interessante aqui? É que tudo nos faz entender um diagnóstico que aqui já pré-existe. Porque muitas vezes eu posso até talvez estar rindo, cantando, cantarolando, adorando, mas a minha alma não vai bem. Mas só quem me conhece, quem te conhece de fato, é Deus. E infelizmente vivemos ainda acerca de uma enfermidade chamada doença da alma, chamada depressão. E muitos, perdoe a palavra, diz que depressão é frescura. Muitos dizem que depressão é muitas vezes alguém querendo aparecer, mas não é. Não é. Você sabe o que é você querer ajuda e todos estarem te ajudando e você não ter forças para se levantar? Eu, graças a Deus, nunca tive. Mas já tive muitos amigos que têm e já venceram. E hoje eu te convido à luz da Sagrada Escritura para viver sobre a medicação espiritual chamada a Palavra de Deus, onde a qual o diagnóstico é a oração. E muitas vezes, se alguém estiver te julgando, estiver muitas vezes sem querer compreender, saiba que Jesus te ama. Que Jesus, Ele sim, tem o melhor remédio para a tua alma. E quando a gente olha esse contexto, a gente vai ver que como servos de Deus, quando é que podemos afirmar que nossa alma está saudável? Ou seja, quando há uma saúde espiritual. E Deus é aquele. E aqui nós podemos ver que o apóstolo do amor, o apóstolo João, ele está conseguindo detectar na alma de Gaio algumas coisas que precisavam entender. Por quê? Porque no versículo 4 ele diz: não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Então, quando os nossos filhos estão doentes, é porque muitas vezes eles não têm andado na verdade. Mas quando estão bem, é porque de certa forma um pai luta para ver o seu filho na verdade da palavra de Deus. E andar na verdade é, acima de tudo, andar com Jesus, estar firmado em Jesus, vivendo a salvação, a caminhada. O versículo 5 ainda do capítulo 1 da terceira epístola de João vai dizer: amados, procedes fielmente em tudo que fazes com os irmãos e para com os estranhos, ou seja, fidelidade. Eu poderia muito bem falar muitas coisas aqui, mas que hoje você repense e entenda, acima de tudo, à luz da Sagrada Escritura, que a maior saúde, a melhor saúde, quem pode de fato nos dar é Deus. É bem verdade de que precisamos tomar cuidado com alimentação saudável, com medicações, com orações, mas existem enfermidades na alma que só Deus pode curar. E aí sim,
Eu te digo com liberdade, porque Deus é aquele que vai e faz o que ninguém pode fazer. Que você possa no dia de hoje meditar que Deus, Ele ainda cura a alma, Ele ainda levanta o abatido e Ele ainda honra o humilhado. Ele faz o que ninguém pode fazer da maneira que lhe apraz, mas isso tão somente só vai ocorrer se você crer. Porque uma coisa é eu falar e outra coisa é você crer na palavra de Deus. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe hoje, sempre e eternamente, que essa palavra seja aplicada ao teu coração. Em nome de Jesus, amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Ô glória!